Shalom pessoal, aqui quem fala é o apóstolo Cauê Linhares, ministro do Reino de Deus, tudo bem? Para vocês que não me conhecem, para mim é uma honra poder servir você. Se você perceber que sim, eu estou te levando mais perto da presença de Jesus, o Rei da Glória, para mim é muito importante que você se inscreva para que isso aconteça e para que eu possa te ajudar a te levar muito mais perto da presença do nosso Pai. Queridos, filhos e filhas do Senhor, o Senhor nos deu uma escola que é uma escola profética, uma escola que se chama Fluir no Profético. E esse é um ministério de impacto ao qual o Senhor designou para que a gente levasse um evangelho de profundidade. Vocês podem observar, tem uma águia aqui atrás, e para que vocês possam também voar mais altos, novas visões, novos lugares e novas perspectivas de vidas, tá? Então, para mim também é uma honra poder servir você e de alguma forma poder alcançar você debaixo do poder, da unção, dos dons espirituais. E pronto, o assunto mais importante aqui hoje nesse vídeo é falar sobre experiências que eu já obtive e tenho hoje com Deus, tá? A gente propaga um evangelho do reino que confronta muito a religiosidade. Então, você não vai ver em qualquer lugar eu abrindo agenda, eu indo ministrar, tá? É em lugares específicos que Deus, o nosso Pai, tem permitido a gente levar esse fogo do avivamento. Já levamos também, já fomos em outros países, como Portugal, Suíça, Espanha e, por fim, vários estados do Brasil. E por onde a gente tem passado, são muitas vidas impactadas, ativadas por esse poder extraordinário. E para mim é uma honra estar aqui, é uma honra te servir, é uma honra te conduzir nesse evangelho de profundidade em Deus, tá? Pessoal, por um tempo de ministério, que já são quase 10 anos de ministério, mas não são 10 dias, são muitos dias, muitas noites, muitas horas com Deus, muito tempo para buscar essa intimidade, esse relacionamento ao qual vivenciamos hoje, e coisa que não é propagado no meio do sistema evangélico. Eu não vim aqui trazer uma palavra motivacional, eu vim aqui te ensinar a ser íntimo do Espírito Santo. Eu vim aqui te dizer que eu tenho experiências com Deus. E é sobre essas experiências que eu quero falar, porque geralmente você pode observar que eu estou de blusa. Aqui em São Paulo faz bastante frio. O nosso ministério aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, né, na Saúde, chama o Ministério Vacodas, onde temos culto de quarta e domingo, quarta às 19 horas e domingo às 9 horas da manhã. Então eu te convido para estar conosco aqui, para você, juntos, para a gente viver os níveis e as dimensões dos céus, que estão abertas para mim e para vocês. Então, se está sendo interessante para você todo esse conteúdo que a gente tem propagado, que a gente tem aqui falado, se inscreva no canal. Mas não faça isso por obrigação, não faça isso porque eu estou te pedindo. Faça isso se realmente você foi tocado, foi sensível ao Espírito Santo e Deus falou com você através desses vídeos, tá? A gente vai colocar bastante material a partir de agora no canal para trazer crescimento, e nossa ideia não é ir atrás de multidão. A nossa ideia é ir atrás de pessoas que são famintas por Jesus, são sedentas por Jesus. Bom, mas por fim, a minha maior vontade de estar aqui hoje é falar sobre as minhas experiências que eu tive já com Deus, que eu já obtive um relacionamento com o Espírito Santo. Eu passei horas para conquistar isso no meu quartinho de oração, e por um dia Deus falou para mim assim: filho, senta aqui. E a presença dele estava inundada dentro do meu quarto, e ele falou para mim assim: me dá um abraço. E eu pensando, será que eu vou abraçar Deus que é invisível e eu vou abraçar o vento? Mas eu sabia que ele estava falando comigo, que ele estava do meu lado direito, sentado na minha cama, e que a presença dele estava extremamente forte no meu quarto.
Eu estou falando para vocês experiências que eu tive com Deus, tá? A Bíblia vai nos dizer que os profetas, os ministros, os discípulos, os filhos do Senhor, as filhas do Senhor obteram isso, que eu também tive. E eu quero te dizer que você pode ir muito mais profundo que eles foram, que o Cauê foi. Você pode estar disponível hoje para você. Você pode ter experiências maiores que eu tive. E na Bíblia, algo interessante que se fala quando Saulo, ele tem aquele encontro com o Senhor Jesus, o Rei da Glória, no caminho de Damasco. Ele cai do cavalo e então Jesus fala para ele em hebraico: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu? E o Senhor fala: eu sou o Senhor Jesus. E a partir daquele momento, então, Saulo fica cego, porque ele teve uma visão do resplandecer de Jesus, do brilho, da luz de Jesus, que foi tão forte que o cegou. E a palavra de Deus é clara em dizer que tinha pessoas que estavam com Saulo de Tarso naquele momento, mas só Saulo teve esse encontro genuíno, só Saulo obteve essa realidade. Os demais não viram que aconteceu tudo isso e que Saulo então ficou cego. Ele teve aquela experiência e Jesus não permitiu com que os demais vissem a experiência que ele teve. Então entenda, a experiência que você vai ter com Deus, às vezes muitas pessoas não vão conseguir compreender, porque a palavra diz que o espiritual entende o espiritual não se discerne o carnal, entende? Então é algo genuíno e eu já tive diversas dessas. E as que eu tive, talvez não vão ser parecidas com você, com as que você já teve, mas pode ser que você tenha experiências parecidas também, beleza? Então eu quero te dizer que a experiência que você vai ter com Deus e que Ele quer ter com você é única. E então o Senhor falou para mim: me dá um abraço, e eu vi o momento que o Espírito Santo ficou de pé. Queridos, o Espírito Santo, ele é muito mais real que um fogo, que um vento. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a pessoa do Espírito Santo que nos conduz à realidade da sala do trono, a Jesus, ao Rei da Glória, ao Pai, ele traz aberturas muito fortes. Então, quando você passa a se tornar íntimo do Espírito Santo, muita coisa muda na sua vida, muita coisa destrava na sua vida. Os seus sentidos são destravados, você fica mais sensível à voz de Deus, você consegue ouvir Deus, você consegue ter visões abertas, você consegue saber que Deus está naquele ambiente, te traz uma sensibilidade extraordinária. A voz de Deus, ela ainda se torna muito mais audível no seu peito. E então, quando eu fiquei em pé, que eu fui abraçar o Espírito Santo, que eu sabia que ele estava exatamente na minha frente, quando eu fui abraçar o Espírito Santo, eu abracei, e quando eu abracei, eu pude sentir ele fisicamente, como se eu estivesse abraçando uma pessoa, como se eu estivesse apalpando algo físico. E ele disse para mim no meu ouvido assim: filho, agora eu vou te abraçar. E no momento que ele me abraçou, eu pude sentir as asas do Onipotente me abraçando, e eu senti um calor, um carinho, um amor tão grande. É como se eu estivesse nos colos do Papai do céu. E eu senti ali 100% o amor de Deus, eu senti a confiança de Deus, eu senti como um filho de verdade está com o seu pai, seguro, convicto. Então essa foi uma das experiências que o Senhor Deus, ele falou para mim: ó, compartilha aqui no YouTube, porque pessoas precisam entender que eu quero levar elas a experiências gloriosas. Eu tive diversas experiências com o Senhor, como tenho todos os dias na minha vida, mas são experiências que marcaram quando eu estava voltando de Portugal para o Brasil, que eu estava dentro do avião e eu ouvi Deus falando assim comigo dentro do avião: filho, eu me orgulho de você. Só que além de você ouvir a voz, você sente a expressão de todos os sentimentos do filho, eu me orgulho de você. Você sente os sentimentos informativos de Deus dentro do seu peito. E aquele amor inunda dentro de você que te quebranta, e você consegue apenas
só amar e desejar e querer Ele. E querer Ele mais e mais, mais e mais na sua vida. E vai chegar um ponto que você já não consegue mais andar sem Ele, viver sem Ele, fazer as coisas sem Ele. Obrigado, Espírito Santo, como eu te amo. Eu tenho a certeza que você está sendo alcançado por um amor extraordinário, um amor transformador. E as mais profundas foi dentro do quartinho de oração. E lá dentro do quartinho de oração, horas e horas com Ele. Ele falou para mim assim, ó. Olha a retrospectiva, presta atenção em cada detalhe da sua vida. E dentro de mim passava-se um filme. E para quem não me conhece, eu tenho 2 filhos que se chamam Pedro e Miguel. Um tem 10 e outro tem 9. E dentro dessa retrospectiva eu via momentos de eu expressar cuidado, amor, carinho pelos meus filhos. Eu via eu com saudade dos meus filhos. Eu via eu momentos com meus filhos ao qual eu desejava, ao qual eu amava estar, a qual eu via que eu cuidava e os meus filhos sentiam o meu cuidado de pai. E eu não entendi a experiência, eu fiquei atônito, eu fiquei parado e eu fiquei observando isso em segundos passando dentro de mim, eu vendo cada detalhe, cada amor, cada gesto com os meus filhos. E então Deus falou para mim assim: observa o cuidado que você tem com eles, observa o tamanho zelo, observa a falta que você sente de estar com eles. Observa agora em cada detalhe o quanto você o ama, o quanto o seu amor é avassalador pelos teus filhos, o quanto você quer estar presente com eles. E eu observando cada detalhe, até desde o Ibirapuera, desde pegar eles, desde estar com eles, desde se movimentar com eles. Essa retrospectiva passou dentro de mim e ele falou assim: essa é a mesma vontade que eu tenho por você, é o mesmo amor, é o mesmo carinho que eu tenho por você. Ele queria me mostrar que o cuidado, o amor, o zelo, a vontade dele estar comigo era tão grande que ele demonstrou isso nos meus filhos. E ele comparou, e eu vi a retrospectiva dentro do meu interior. E eu falei: meu Jesus. E tudo aquilo como se estivesse num, sabe, slow motion, sabe, num momento que você vê cada detalhe em câmera lenta. Você vê cada amor, cada zelo, cada cuidado, cada vontade de estar presente com os meus filhos, cada momento maravilhoso, a saudade de estar presente com os meus filhos, aquela vontade de estar, tudo aquilo foi sentimentos informativos do coração de Deus, para Deus mostrar o quanto Ele me ama, para Deus mostrar o tamanho amor que Ele tem por mim. E outro dia eu já estava sem forças aqui dentro desse lugar onde eu estou falando para vocês dos encontros que eu já tive com o meu Deus. E dentro desse lugar que eu estava sem forças alguma. E eu disse: Senhor, eu preferia jogar tudo pro alto, eu preferia parar, eu preferia... Porque são tantas traições, são tantas coisas que acontecem no meio do Evangelho, são tantos processos, são tantas guerras, são tantos vales, são tantos desertos, que eu não tenho força para continuar. E então eu lembro que eu fiz exatamente isso com as minhas 2 mãos. E quando eu fiz isso, exatamente isso, com as minhas 2 mãos, eu não sei se vocês estão sentindo a presença de Deus aí, mas eu estou sentindo muito forte aqui. Só de falar esses testemunhos é emocionante e impactante. E então quando eu vi que as minhas mãos estavam assim, eu percebi que era como se tivesse 2 concretos segurando elas, para elas ficarem exatamente assim. E então eu percebi que existiam mãos segurando os meus cotovelos dessa forma. E tinha um anjo atrás de mim, e ele veio
segurando assim os meus 2 cotovelos, e disse no meu ouvido: eu te sustento. Quando você não tem mais forças, eu sou a tua força. E eu senti as minhas mãos desta forma, sem conseguir abaixá-las, porque eu estava sabendo que tinha um ser celestial atrás de mim, segurando os meus cotovelos e dizendo: eu sou a sua força nos momentos difíceis. Eu te impulsiono a caminhar, a continuar. O anjo falou para mim no meu ouvido, e eu sabia que ele estava atrás de mim, me segurando o meu cotovelo, os meus 2 cotovelos, e me sustentando naqueles momentos. Um dia eu subi no monte, como eu já subi diversas vezes e subo até hoje. É um lugar de muita proximidade com Yehoshua, ou Hamashia, ou Jesus Cristo. E Jesus, Yeshua, ele subia um monte. E existiam momentos que ele não levava nem os seus discípulos preferidos. Ele ia sozinho ao monte, demonstrar para o Pai as suas dores, demonstrar para o Pai que ele precisava falar com o Pai coisas em secreto. E um dia no monte, eu falei para Deus: Senhor, lembro de Moisés, que ele viu a tua glória, porque ele disse: eu quero ver a tua glória. Ele foi atrevido, e o Senhor disse para ele: Moisés, não tem como você ver a minha glória, porque se você ver a minha glória, o seu corpo já não vai suportar. Mas pelo atrevimento de Moisés, o Senhor disse: eu passarei de costas. E aquele brilho ficou marcado, ficou registrado na face de Moisés, no alto do monte em Israel. E essa mesma experiência eu vi ele passar de costas. E foi um dia de dia, não foi de noite. E eu vi o brilho de Deus. Acreditem se vocês quiserem, eu vi a mesma coisa, a mesma experiência que Moisés teve com Deus. Eu tive no meu secreto. E eu posso afirmar para você que ficou marcado a glória do Senhor, o brilho dele, como Moisés desce do monte, que ele tem que tampar o seu rosto para falar com os filhos de Israel, porque o brilho de Deus ficou muito intenso, ficou muito forte na cara de Moisés. Eu quero te dizer que são diversas experiências que eu tenho todos os dias com o Senhor. E se eu for ficar falando aqui para vocês, a gente vai falar apenas de experiências minhas. Mas eu quero que Deus construa experiências para vocês. Eu vim até aqui para falar algumas experiências que eu já tive em relacionamento como um filho. Não como um crente, como um filho. E filho tem relacionamento e intimidade com Deus. Eu vim aqui afirmar nesse canal maravilhoso para vocês que Deus, ele quer fazer com que vocês tenham esse tipo de encontro que eu já obtive, esse tipo de relacionamento, esse tipo de proximidade. Uma pessoa que anda com Deus, ela já não passa mais a ser a mesma, porque tudo muda, o caráter dela muda, a vida dela muda, o respirar dela muda, a cultura dela muda, e ela passa a se tornar a imagem e a semelhança desse pai. Porque ela faz, um filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. Então chegou o tempo de você ver o que o seu pai quer fazer com você. Se prepare para pegar nas mãos do seu pai e ter esse encontro inefável, e ter esses encontros extraordinários, que não é loucura da minha cabeça, nem muito menos criação da minha emoção. É algo que eu vivi real, e é algo que eu vivo real. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. O Senhor falou para mim: para tudo que você está fazendo e faça esse vídeo falando das experiências que você, Cauê, teve comigo, para que eles possam ter essa abertura e para que eles possam ter esse desejo
de ter um encontro comigo, porque há muitos anos eu estou querendo ter um encontro com a humanidade. Que Deus abençoe poderosamente. E se foi edificante, se Deus falou com você aqui, através das minhas experiências, eu faço questão que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, que vai ter muito material do Reino de Deus. Que Deus abençoe e que a Shalom repouse sempre sobre vocês. Um beijo. Shalom.